Estamos de volta para mais um episódio do podcast Neuro Sem Neura. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que eu já conheço há bastante tempo e que agora estou tendo a honra de trabalhar bem pertinho de mim. A Laís Mendonça, ela é bacharel em psicologia, licenciada em ciências sociais, também atua como professora no ensino médio, então isso ajuda a trazer, na sua trajetória uma forte conexão entre a educação e o desenvolvimento humano e a saúde emocional. Ela tem pós-graduação em psicologia escolar e educacional, neuropsicologia e transtornos de aprendizagem, além da formação em avaliação e psicodiagnóstica. Então, atualmente, ela está atuando voltada para a neuropsicologia infantil, avaliação neuropsicológica e orientação com famílias, com olhar acolhedor para desenvolvimento infantil, neurodivergência e saúde emocional. E que mais que uma formação técnica, a Laís acredita que a sua história pessoal também atravessa a sua forma de cuidar. Ela é casada com Ezequiel, mãe de Luiz Paulo e Pedro, e costuma dizer que ser mãe e mulher atípica transformou não apenas sua visão profissional, mas também sua maneira de enxergar pessoas, vínculo e desenvolvimento humano. Então, hoje ela une conhecimento científico, experiência clínica, educação e vivências pessoais para ajudar as famílias a compreender os seus filhos de forma mais humana, consciente e individualizada. Laís, muito bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. É um prazer enorme, mas é um desafio também a gente poder estar falando, né? Mas eu agradeço desde já o convite, pra gente poder bater esse papo aí juntas. E é um tema que tem sido cada vez mais falado, né, em redes sociais, um tema muito desafiador, mas que é um prazer para mim poder estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre altas habilidades. Então, para começar, antes da gente entrar no nosso tema, queria que você falasse um pouquinho mais sobre você e sobre o caminho que te levou até a neuropsicologia. O que te fez buscar essa área? Então, desde a minha formação, desde a graduação, eu me interessava pelo assunto da neuroanatomia, neurofisiologia, né? Que a gente pega lá no início. E toda a parte da farmacologia, para a gente fazer esse entendimento geral, né? Não só da psique em si, que é muito focado na psicologia, mas como é que isso tudo funciona aqui dentro, né? Como é que age no cérebro? E eu tinha buscava muito conhecimento nesse sentido, né? Nesse assunto que me chamava muita atenção. E quando eu quando eu migrei para os atendimentos com o público infantil, foi quando isso ficou mais forte, né? Porque não era a birra que eu tava vendo, né? Sim. Não era só birra. Tinha alguma coisa que precisava explicar aquilo dali, né? Aquele comportamento agressivo. O que estava acontecendo para além ali? Se a gente fazia uma mudança de rotina, acompanhamento, mas não mudava, não melhorava. Então, essa busca desse conhecimento, né? Desse funcionamento, para mim, foi se tornando cada vez mais forte. E foi aí, então, que eu tive a oportunidade de ir de fazer a pós-graduação, né, na neuropsicologia, que era um desejo que eu queria fazer. E, então, engrenar de vez, né, nessa área e sair um pouco dos atendimentos clínicos e focar nessa questão da investigação, que isso me chama muita atenção, assim, investigar, juntar os dados, pesquisar, né? Isso eu gosto bastante. Conhecer aquela pessoa, né? Então hoje montar o perfil dela, sim, né? As pessoas têm buscado muito mais isso, né? Sim. Tanto sobre os seus filhos, quanto às vezes na idade adulta. A gente não quer mais saber por que aquela criança bate e vamos fazer algo para ela parar de bater. Não, vamos entender o que está por trás dela estar tendo esse comportamento de agredir outras crianças, né? E a gente consegue ser mais assertivo quando a gente vai ajudar. E a gente consegue ajudar as famílias a entender e fazer, né, as intervenções necessárias. Eu costumo dizer que, para as famílias, que o melhor terapeuta dos filhos deles são os pais. Sim, ninguém conhece. Então, eles precisam serem munidos de conhecimento, né? De entendimento do funcionamento daquela criança. Porque a maior parte do tempo vai ser onde? Vai ser em casa, não vai ser nas terapias, não vai ser na escola, né? Na escola vai ter toda uma orientação. Nas terapias vai ter ali um ambiente controlado. Mas em casa,
né? E se a quando gente vai não numa amplifica, festa, né, o que está sendo ensinado naquelas terapias em casa, você não vai estar, você vai estar deixando um período muito grande daquela criança sem receber o 50 o minutos de suporte. terapia não é o suficiente, né? Pra Sim. mudar um comportamento, né? E tem que entender como é que é isso na prática, no dia a dia. Falando então um pouquinho, né, sobre superdotação e altas habilidades, que é o nosso tema de hoje, eu vejo assim que um dos principais desafios, né, é a ausência de critérios diagnósticos bem estabelecidos. Então, quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, a gente tem ali os critérios muito claros Isso. do DSM, quando a gente pensa no TDAH também, no transtorno de deficiência intelectual também, mas quando a gente fala de superdotação, a gente não tem isso tão bem definido, né? Então, com base nisso, assim, como que tem sido feita a identificação hoje de crianças superdotadas? E existe um valor mínimo de QI que essa criança precisa ter? Então, essa pergunta traz, né, muitos questionamentos. O que acontece? Hoje a gente já sabe que o QI já não é mais um critério, um fator único para a gente estabelecer um perfil de altas habilidades e superdotação. Primeiro por que é tão difícil a gente ter esses critérios como os outros transtornos do neurodesenvolvimento? Porque ele não é um transtorno. Sim, esse já é um ponto muito importante. Então, assim, já é difícil, né, fazer esse tipo de... Na verdade, ele é um espectro, já se sabe, né, de tantas pesquisas que já estão sendo feitas, que é um espectro, quer dizer, um conjunto de coisas que vão acontecendo, de mudanças, de situações que vão acontecendo internamente que vai trazer esse perfil, né, de altas habilidades e superdotação. Hoje, a literatura traz pra gente alguns direcionamentos, né, para que a gente possa entender que a gente está falando de um perfil de altas habilidades. Antes, era-se pensado em um perfil de altas habilidades, especialmente por QI acima de 130. Sim. Né? E aquilo dali era o estabelecido para o perfil de altas habilidades. Só que com o entendimento de que isso existe um espectro, a gente percebe que, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem como estabelecido até pelo Ministério da Educação e da Cultura, de que uma pessoa que vai entrar nesse perfil de altas habilidades, ela pode ter um desempenho em 4 áreas específicas, e a gente pode falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas também ter um envolvimento com a tarefa, criatividade. Então, precisa se perceber algumas características, né, que vão começar a pensar naquela pessoa enquanto altas habilidades. Quando a gente vai estudar hoje sobre altas habilidades, a gente vai ver que o VISC, por exemplo, que é um instrumento que a gente utiliza para fazer, né, a identificação da eficiência cognitiva. Então, a gente consegue, através do VISC, ter ali uma clara noção de como aquela pessoa aprende, né? Aquela criança aprende, como que ela capta as informações através da sua compreensão verbal, através da sua percepção, né, do ambiente visoespacial ali, a velocidade com que ela processa as informações. Então, é através desse instrumento, e aí a gente tem, no final, uma média disso tudo, que a gente tem um valor de QI. Então, a gente tem uma ideia ali. A média seria entre 90 a 110, e a gente já acredita que acima de 110, da média superior, 112, 115 e para além, já vai entrar num perfil de altas habilidades. Mas, como eu falei, não é um fator único, né? Sim. Então, ele pode estar apresentando características que vão se destacar em alguma área. Psicomotricidade, por exemplo, né? Então, a gente vai ver os atletas de alto rendimento. Sim. Né? A gente tem muitos atletas aí hoje que são destaques, que na escola tiveram muitos problemas, muitas dificuldades, mas quando vai se entender o perfil dele, aquilo dali tem engajamento com a tarefa, ele tem o domínio, né, do seu corpo. Assim como a gente tem da área da criatividade, as pessoas que vão para a área das artes... E que é mais difícil de você mensurar, né? E aí a gente não tem instrumento para isso. Sim. Né? Mas hoje a gente consegue ter algumas escalas que vão nos auxiliar
né, a fazer o destaque aí de algumas áreas de liderança, de criatividade, né, dessa parte motora, né, psicomotricidade ali, que vão auxiliar a gente nesse sentido. Então, assim, de um modo geral, o que a gente vai perceber de um perfil de altas habilidades? É uma pessoa que é intensa nas suas percepções, nas suas sensações. Ela vai trazer um alto rendimento em alguma área. Sim. E eu acho importante enfatizar isso, né? Como você trouxe muito bem. Altas habilidades não é um transtorno, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. E qual é a grande diferença? Porque para a gente caracterizar um transtorno, você obrigatoriamente tem que ter um prejuízo. Então, no autismo, você obrigatoriamente tem que ter um prejuízo na comunicação social, um comportamento mais restrito. No TDAH, você obrigatoriamente, aquela hiperatividade, desatenção, tem que estar trazendo um prejuízo. Sim. Mas já quando a gente fala, né, de altas habilidades e superdotação, o que caracteriza é essa potencialidade. Exatamente. E hoje em dia a gente sabe que tem desafios, né? Não é também uma vida imune a desafios, não é. Mas não são obrigatórios. Então você não é obrigatório você ter um prejuízo para você fechar um quadro de altas habilidades. Um perfil, então, vai variar. Cada pessoa vai apresentar características diferentes. Sim. Por isso que é tão difícil a gente conseguir critérios específicos, né? Porque, assim, o perfil ele vai se modificar para cada pessoa, né? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje está sendo essa. Sim. E embora o QI não seja obrigatório, né, pra gente ter essa identificação, porque hoje em dia a gente já entende a inteligência como algo que vai muito além do QI, como você falou. E algumas áreas são mais difíceis, então você consegue mensurar muito facilmente uma habilidade em matemática, né? Mas uma habilidade artística, uma inteligência criativa é muito mais difícil pessoas você ter. Que tem a questão o interpessoal muito desenvolvida. Sim, né? São os grandes líderes às vezes. Isso não é visto. Como é que a gente vai mensurar isso em um teste? Sim. Né? Isso é no dia a dia que a gente vai percebendo e vai classificando, vai entendendo a potencialidade daquilo dali, né? A capacidade que ela tem, o domínio que ela tem daquela área. Mas o contrário, quando a gente fala o contrário, a gente pode dizer que toda criança que tem um QI acima de 120, acima de 130, ela vai ter altas habilidades, ou a criança pode ter esse QI e não preencher os outros critérios? Que é uma dúvida também que aparece bastante. Acima de 120, a criança já tem altas habilidades e já é enquadrado dentro das altas habilidades e superdotação. Agora, até o 115, 119, ela pode ser muito estimulada. Ela pode ter muito acesso, né? Então, uma pessoa que tem acesso a viagens internacionais, a escola é muito boa, tem acesso a muitos cursos, a parte cultural e artística é muito bem desenvolvida. Então, assim, o nível de inteligência dela vai ser diferenciado, né, de acordo com os seus pares que não têm os mesmos acessos, por exemplo, né? Então, assim, nem sempre o QI alto vai ser altas habilidades, né? Porque ela pode estar sendo estimulada. Aí ela precisa, sim, se encaixar em alguns desses outros pontos que a gente estava falando. Ter uma habilidade em alguma área, se destacar em algum ponto para a gente pensar nas altas habilidades. Sim, perfeito, Laís. Então, a gente pode dizer que toda criança muito inteligente é superdotada? Não necessariamente. Né? Ela precisa ter o comprometimento com a tarefa, ter ali um nível de criatividade. E criatividade não é saber fazer uma escultura, mas é conseguir resolver problemas de maneira que as pessoas não vão perceber, né? Não vão ver daquele jeito, né? Ter outras opções de resolução de problemas. Isso é criatividade, né? Sim. Então, por exemplo, uma criança que gosta de tocar, por exemplo, tocar um instrumento. Ela começa 1h da tarde e vai parar 6, 7 horas da noite tocando ali direto, sem nem perceber que o tempo passou. Não só pela questão dela tocar muito bem, mas o comprometimento com aquilo dali, o envolvimento que ela tem com aquela atividade faz dela ter um foco, né? Sim.
Sim. E a partir de que idade, assim, você recomenda que essa criança seja avaliada quando a família tem uma suspeita? E no caso de adulto, também, pegando ali os dois extremos, né? Você acha que vale a pena? Porque eu vejo alguns profissionais que falam que já não vai mais fazer diferença nenhuma na vida da pessoa, né? Então, a gente consegue avaliar cedo. Cedo que eu digo antes dos 6 anos. Porque a gente tem crianças que vão desenvolver, por exemplo, a parte de linguística, né? Muito precoce. Bem, precocemente. A gente vai perceber alguns indícios. Porém, uma avaliação com uma maior precisão seria a partir dos 6 anos. Porque é quando essa criança, ela começa a ter umas funções mais já definidas. Por exemplo, a gente consegue já ver a competência, a capacidade dela no quesito da aprendizagem acadêmica, a gente já começa a perceber ali, a fala já vai estar bem desenvolvida, o raciocínio, compreensão das coisas. Então, a gente consegue fazer uma avaliação muito mais precisa a partir dos 6 anos. Mas é possível fazer antes disso, se a gente vê que tem um destaque, né, considerável ali para aquela criança, para aquela família. Sim, porque eu acho que entram alguns quadros diferentes, né? Então, tem crianças que podem ser muito precoces e depois ficarem ali na média e não evoluírem para um quadro de alta habilidade. Mas tem crianças que desde muito pequena você consegue notar ali, talvez aquelas que estão mais na ponta mesmo do espectro, né? Você consegue notar já uma habilidade muito grande em crianças muito pequenas, né? E sabe o que é curioso? Na minha prática, sabe o que eu tenho visto? As crianças com altas habilidades que chegam antes dos 5 anos, elas vêm com prejuízo. Elas vêm para a clínica com prejuízo. Prejuízo no quê? Porque elas são intensas. Sim. Então, elas choram muito, sentem muito. Ela tem a questão sensorial muito aguçada. Então, o barulho incomoda muito. E aí, já até confunde com outros transtornos, né? Sim. Então, a sensibilidade muito exacerbada, tá chorando demais. Então, assim, às vezes vem pra clínica porque tem um transtorno. Não, mas às vezes é um perfil muito intenso que a gente não conseguiu identificar ainda. Sim. Normalmente, pra gente não fazer uma avaliação, o que eu às vezes converso ali com a família. Vamos fazer as intervenções comportamental? Vamos pra psicologia. A gente faz a orientação, já tem um indício, já pode ter até uma possibilidade de ser assim, porque já apresentou alguma característica, né, que vai levantar ali o alerta. Mas faz a intervenção porque o prejuízo a dificuldade já está encontrando ali, já está aparecendo. Então faz a intervenção quando chegar no momento ideal, para a gente conseguir mesmo fazer efetivamente uma avaliação. Aí, a partir dos 6 anos, a gente faz. E tem sido bom esse resultado, sabe? Porque as crianças, elas recebem a intervenção cedo. Então, ajuda muito aquela família e ajuda também o desenvolvimento daquela criança, né? E quais são os principais desafios que você observa que essas crianças apresentam? Sensibilidade. Às vezes, hiperfoco. Bastante. De querer ir até o fundo, né? Naquele tema de... Quem não consegue, né, fazer a troca, né? Interromper ali. Às vezes elas são... Pela intensidade, elas podem ficar muito agitadas. Desatentas, inclusive. Porque o nível de percepção sensorial delas é bem aguçado. Então, elas não conseguem, muitas vezes, se concentrar. Porque percebem muito o ambiente. Né? Às vezes por questão auditiva, visual, questão sensorial mesmo, não conseguir botar o pé, né, no chão, assim, sem ser com meia, né? Por exemplo, escovar os dentes pode ser uma tortura para uma criança de altas habilidades, porque aquilo, a sensibilidade que ele tem, aquelas cerdas passando no dente, pode ser, né? Estímulos que para outras pessoas seriam toleráveis, para ela pode gerar um desconforto muito grande, pode né? sentir cheiro na água. A água tem cheiro. Sente, né? Porque é muito aguçado, assim, essa percepção muito... E às vezes um desajuste, talvez, né? De interesses diferentes, uma linguagem mais avançada que os pares. Pode gerar um desinteresse na escola também, exatamente, né? Se não tiver sido motivador. Até no social, né? Então, a gente pode pensar uma alta habilidade se aproximando do TEA, assim. Se a gente olhar, né? Não consegue fazer amigos, não pode conversa confundir, às vezes, com quadro de autismo. Mas aí, quando a gente vai ver... Às vezes, não é porque ela não consegue interagir. Mas, assim, ela não se interessa...
por conversas que as crianças da mesma idade vai conversar, então ela prefere nem falar. Mas não é porque ela tem dificuldade de interação, mas é porque o nível de interesse de papo, né, de conversa, não se assemelha. O menino de 9 anos de altas habilidades pode não querer ficar falando de futebol. Os meninos só querem falar de futebol. Exatamente, é sempre o exemplo que eu dou para as famílias, né? Às vezes até em adulto, quem é mais fácil conseguir fazer uma amizade? O cara que tem o interesse em Flamengo e assiste todos os jogos do Flamengo e adora jogar futebol e beber cerveja, ou um adulto que adora estudar sobre metafísica. Exatamente. Quem vai conseguir achar com mais facilidade um par para conseguir conversar, né? Quem vai conseguir fazer um ciclo de amizades maior e mais facilmente. Exatamente. Isso acontece muito com as crianças. Com as crianças acha também, que a criança né? tem problema social. Não tem problema social, né? Se a gente for ver, é questão de nível de interesse mesmo, de assuntos. Sim. E o que eu tenho uma percepção também, assim, que a gente acaba também falando muito de prejuízo. Não sei se você tem essa sensação. A gente acaba tendo um viés de seleção muito grande. Como aqui no Brasil, né? Falando de modo geral. Eu sei que a gente tem centros que agem de maneira diferente. A gente não tem um rastreio universal, né? Sim. Como a gente tem em outros países. Se não me engano, nos Estados Unidos. Não sei se em todos os estados. Mas eu já atendi crianças dos Estados Unidos, que eles fazem ali aquela avaliação mais básica em todas as crianças para ter já essa triagem. A gente não tem isso no Brasil, né? Então, em geral, acaba que quem vai buscar muito é quem tem prejuízo. Aquela criança que tem altas habilidades e está indo muito bem, a família não busca. Você tem essa percepção também? Sim, sim. E aí passa muitas vezes os anos, né? E aí a gente vai entrar nos adultos, né? Que a gente tava falando. Que sem perceber que aquilo dali era uma alta habilidade. Mas porque era esquisito, mas passou a vida, né? Sim. Passou, conseguiu. Porque não se destacava muito na questão escolar, mas às vezes era muito bom em outra área. E outra área não era considerado alta habilidade, superdotação, né? Então passa muito tempo sem ser diagnosticado. E aí como é que a gente tem hoje, muitas vezes, os adultos chegando pra gente pra chegar pra uma avaliação, pra ter o diagnóstico? Quando recebe o filho. Sim, isso acontece muito, né? Nossa, mas olha... Eu era igualzinha. Exatamente. Então, mas ele não tem nada. A mãe tá falando isso, a escola tá falando isso, mas eu era igualzinha. E aí, quando vem o laudo, né? Quando vem ali a explicação de tudo que foi recolhido, aí eu vejo que às vezes os pais, assim, saem assim, meio que chocados, sabe? Sim. Porque... Como assim que meu filho e eu sou igualzinha a ele? Então, quer dizer, quase que um laudo duplo ali que sai, né? Uma explicação ali da família inteira. Que isso pode acontecer, né? Passa muito desapercebido quando não é um destaque, assim, quando é muito claro. E né? você recomenda que essa avaliação seja feita também em adultos, assim? Quais benefícios que você acha que pode trazer para essa pessoa? Compreensão. E... O passado a gente não vai mudar, né? Sim. Mas a gente pode ter um futuro muito diferente. Ou talvez ressignificar também o passado. Isso eu observo muito. Exatamente. Eu vou falar sobre a minha experiência, rapidamente. O meu diagnóstico veio, o diagnóstico e a identificação do perfil de altas habilidades aos 36 anos. Eu tenho 37, tô falando passado. Por quê? Porque eu fui procurar... ajuda com relação a alguns comportamentos dos meus filhos que justamente eu identificava que eu tinha também e eu não queria que eles passassem pelas dificuldades que eu tive. Então, eu comecei a procurar. Mesmo sendo formada, mesmo sendo psicóloga, a gente vai tentando, vai ajustando, vai sabendo que tem alguma coisa. Mas quando começa a trazer os prejuízos, as dificuldades do dia a dia, foi quando eu procurei, né, para investigar, para de fato ter uma direção, né, mais especializada, uma opinião especializada. E aí, vem também, né, a carapuçazinha que vai servindo pra gente. E faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido, porque a pessoa que vive com um perfil de altas habilidades sem ser identificado, na fase adulta, vai desenvolvendo outras coisas. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, porque a intensidade é muito grande, a gente não sabe, ninguém ensinou pra gente como é que a gente funcionava, né? Então, a questão de o sentimento de ser diferente, né? Que pode ser algo muito ruim. De se regular o tempo todo, de tentar ser igual, de tentar encaixar ali e nunca conseguir. Então, parece que a gente que é ruim, que a gente não consegue fazer aquilo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo faz e eu não faço.
sabe? Então, a autocrítica desse perfil é muito grande também, né? Sim. A tentativa de se encaixar, então a questão emocional fica muito prejudicada nesse sentido. Sim. Sim, às vezes as pessoas têm, né, esse mito de a criança é muito inteligente, então ela vai ter uma autoestima muito baixa. E muitas vezes é o contrário que acontece, né? Então acaba gerando uma autocobrança muito grande. Exatamente. Ou aquela criança, por aprender muito bem numa área, né? Ela ter a sensação de que ela precisa performar muito bem em todas as áreas, e não vai, porque nenhum ser humano vai performar bem em todas as áreas. Exatamente. E pode levar até a desistir. Eu acho que o normal é ser fácil, né? Não, poxa, o normal é você se esforçar ali um pouquinho, né? O normal é você estudar, você se dedicar e você conseguir progredir. E às vezes você aprende tudo tão fácil que quando vai ter uma dificuldade, que é uma dificuldade normal, que todas as pessoas fazem, você, não tô acostumado com isso, e a criança pode acabar desistindo e às vezes até ir mal na escola, né? Por conta disso. A gente fala que o mascaramento acontece, né? Principalmente no perfil das mulheres de altas habilidades, porque elas querem, né, serem aceitas, né? As meninas não vão falar de assuntos que ela não tem interesse, mas ela entende que socialmente aquilo dali é aceito, então ela vai mascarar muito. Então as mulheres já existe uma tendência, estudos voltados para o público feminino, que essa identificação do perfil de altas habilidades vem cada vez mais tarde, porque a mulher vai camuflando, só que ela vai desenvolvendo ansiedade, vai desenvolvendo depressão, né? Porque ela tenta abafar aquilo dali, essa intensidade toda que acontece, para poder ficar ali numa média. Sim. E eu vejo, né, foi muito bom você trazer essa questão de gênero, porque a gente não encontra, né, na literatura muita diferença, estatisticamente, entre os gêneros. Mas a gente observa que as mulheres, elas tendem a ter uma menor percepção da sua inteligência. Então, quando eu pergunto na história, né, mas como é que você era quando era criança? Pergunto pra mãe, pergunto pro pai. O clássico que eu escuto, assim, vamos dizer, já escutei isso mais de 100 vezes. Não, o pai é inteligentíssimo. Eu sou uma pessoa esforçada. Né? Mas o pai, certamente ele puxou o pai, porque o pai é muito inteligente, o pai faz isso, o pai faz aquilo. E quando você vê a mulher, ela fez 2 faculdades, ela tem um doutorado, e ela trabalha, ela cuida das crianças. E o cara, sei lá, é um homem normal, mas ela acaba não se enxergando, né? Eu vejo isso muito nas mulheres. Elas têm uma questão cultural, talvez, né? E estrutural de gênero. É porque é visto como uma pessoa que vai identificar as suas capacidades, as pessoas podem achar que ela é soberba, né? Tá se achando. Sim. Então, muitas vezes acontece essa questão da inferioridade, né? Ou de se colocar numa média para não ser vista também como uma pessoa que tá vendo as suas próprias capacidades, né? Aquilo que consegue fazer. E a gente, enquanto mulher, a gente tá tentando dar conta de muita coisa e não se percebe. Então, a gente deixa passar muitas coisas nossas, né? Por conta do dia a dia, cuidar de filhos, trabalho e tudo. E a gente não se dá conta do que a gente é capaz de fazer em um dia inteiro, de 24 horas, né? Quanto mais ao longo da vida, o que a gente conquistou, o que a gente fez. E quanto entra naquele paradoxo, né? De quanto mais você sabe, mais você se dá conta do quanto você não sabe. Exatamente, a gente sempre vê mais. E a gente vê isso no dia a dia, né? Caiu no avião. Aí as pessoas que nunca estudaram nada sobre aviação, né? Eu li ali uma notícia no noticiário. E aí eu já me sinto um especialista. Porque ele sabe tão pouco que ele não consegue ter limitação do tanto que ele não sabe. Sim. E isso também pode gerando muita insegurança, né? É verdade. Tanto em adultos quanto em crianças mesmo. Adolescentes também, né? Que tá nessa autoafirmação, né? Então, às vezes, pega um ponto e aí vai querer desenvolver isso aí. Sim. Então, voltando, a gente falou muito de prejuízo, né? Mas se aquela criança não tem prejuízo, a família tá percebendo que ele tá... Ou a escola mesmo, né? As escolas hoje em dia estão mais atentas a isso. A escola tá percebendo que a criança tem ali uma potencialidade muito grande em uma área, mas ela tá indo bem. Ela tá sendo bem incluída no círculo de amigos dela. A escola, por mais que possa estar sendo fácil, ela tá motivada, né? Tem criança que estuda pouco e tá indo muito bem e não tem nenhum problema por isso, tá? Nesses casos, é importante também fazer essa avaliação? Ou você não vê tanta necessidade?
Aí vai a critério da família, né? Eu vejo importância para entender o perfil dessa pessoa. Porque essa criança, esse adolescente vai crescer. E ele precisa ter ferramentas para entender o seu funcionamento e fazer a aplicabilidade daquilo no seu dia a dia, né? Até para identificar qual é a área que ele pode se dedicar lá na frente, né? Para se destacar cada vez mais até profissionalmente. Então, eu acho importante, independente do prejuízo, fazer uma avaliação. Mas a gente sempre vai perceber, Luciane, que assim, vai vir algum ponto que vai deixar aquela pessoa com uma fragilidade. Sim. E aí a gente vai puxar essa fragilidade e vai chegar a um ponto ali de uma alta habilidade, né? A necessidade da avaliação para a gente entender que nível e que intensidade dessa fragilidade. Sim, todo mundo tem ali suas fragilidades, por mais que nem sempre e dentro do perfil sempre acaba sendo muito intenso, entendeu? Então, assim, é bem difícil a gente falar de altas habilidades sem falar nessa fragilidade, né? Em vez de falar da gente falar prejuízo, né? A gente fala dessa fragilidade porque vai ser bem intensa. E falando um pouquinho mais sobre as ferramentas diagnósticas, né? Que acho que é um assunto também que gera muita dúvida. Você falou do VISC, né? Quais outras ferramentas, assim, quais outras habilidades você acha importante avaliar quando tem essa suspeita? Então, a gente sempre vai perceber, através do VISC, que a gente vai ter uma avaliação da eficiência cognitiva. A gente tem hoje o ECAS, tem o... O que seria esse ECAS? O ECAS é uma escala de avaliação para altas habilidades, quando a gente já começa a perceber e até de aplicação com as crianças, né? De crianças ali de 9 a 12 anos, para ver se ela se percebe, né? As características que ela percebe. E interessante, às vezes as crianças não percebem. Ah, então mais uma característica de autopercepção da criança do quanto que ela se destaca. Mas a gente tem também um manual de altas habilidades e ali tem algumas escalas que auxiliam a gente. Aí tem pra gente mandar pra escola poder trazer essas informações pra gente. Sim. Os pais respondem, então a gente consegue, né, levantar ali critérios que vão trazer pra gente uma identificação de que, de fato, a gente está falando sobre um perfil de altas habilidades. Sim. E algumas outras escalas. Tem o matrizes, né, que é um teste também que auxilia a gente nessa identificação. Que é uma outra maneira de investigar, de avaliar a inteligência, né? Exatamente. Mas assim, é uma avaliação bem clínica e criteriosa, né, porque... pode ser que ele esteja, aquilo que a gente estava falando, pode ser que ele esteja numa média. Mas se a gente precisa fazer uma avaliação completa e olhar para todo esse contexto dessa criança, todo o funcionamento dela, não só aquilo que a gente está avaliando. Então, idealmente, você pegar, talvez, informações de várias fontes, né? Não só da família, mas também diretamente com a criança. Se faz natação, pega com esse a escola. Vai na escola, vê quais as matérias ele tem ali, né? A habilidade... faz aula de alguma coisa, pede um relatório dessa aula, né? E reúne essas informações. Então, não dá pra gente aplicar um teste, não é alta habilidade, é alta habilidade, né? Tem que fazer a avaliação completa. Que é justamente o que a gente faz na avaliação neuropsicológica, que é montar esse perfil dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente neuropsicológico. Como é que é o funcionamento dele? Né? E pra aí ter a gente esse autoconhecimento mesmo, exatamente, né? Que é muito importante, assim. É uma compreensão, né, de si mesmo. É um acolhimento, muitas vezes, porque existe uma cobrança muito grande, né? E se sentir, às vezes, só deslocado. Ninguém quer se sentir diferente, né? Exatamente. Essa que é a grande verdade. O ser humano tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Sim, então, você entender o motivo pelo qual você é diferente, que você... realmente não é o único, né? E é libertador. Porque muita coisa faz sentido, né? Eu não consigo fazer tal coisa, mas porque eu tenho essa área que é um pouco mais prejudicada. Mas eu também sei fazer tal coisa. Então, quer dizer... Porque a autohabilidade tem essa sincronia, né? Às vezes o intelectual é muito bom, mas o emocional é de uma criança de 5 anos, né? Não acompanha, né? Não acompanha muitas vezes, porque a gente tem uma ideia de que a autohabilidade e superdotação é bom em tudo, né? Sim. E não é bom em tudo. É bom em uma área, mas a outra pode ser bem ruim, não conseguir chutar uma bola, né? Pra fazer um gol. E a criança sente, né? Eu tava com um menino que ele é super inteligente, pega o violão, toca música de ouvido, tem 9 anos. Mas não consegue chutar uma bola. Chegou em casa desesperado, chorando horrores, se achando a pior pessoa do mundo, porque
na aula de educação física ele não consegue chutar uma bola. E aqui no Rio, especialmente, não sei que em outros estados do Brasil isso não é tão forte. O social dos meninos é muito futebol, né? Chega uma hora e aí as crianças... que é só aniversário de futebol, a conversa de futebol, o recreio é de futebol. Exatamente. Os encontros sociais no campo de futebol, nos treinos. E a criança que às vezes não consegue se encaixar naquilo, né? Pode ter um prejuízo social, mas não porque ela tem um déficit na reciprocidade social, como no espectro autista, né? Porque ela tem um interesse que difere um pouco dos pares, né? Exatamente. E já que a gente está entrando, então, um pouco nesse assunto, né? Quando que a gente vai pensar ali num diagnóstico diferencial ou numa dupla excepcionalidade? Porque, de fato, tem algumas questões que podem se confundir. Sim. Por exemplo, né, com espectro autista, com TDAH. Sim. O que você, assim, como neuropsicólogo, observa para falar, não, tem algo além ali, né? Isso não dá pra gente explicar esse comportamento só pela autossabilidade, porque eu vejo também que a gente tá caminhando, talvez um pouco para um extremo, né? Uma vez que essa criança tem altas habilidades, eu vou encaixar todas as dificuldades da vida dela dentro de um quadro de autossabilidade, mas ela pode ter também um TDAH, por exemplo, né? Exatamente. O que acontece? A gente começa a observar essas assincronias. Aí, quando a gente começa a ter essas assincronias, é muito boa intelectualmente, mas é desorganizado, desatento, é só inteligente, sabe? Uma vez eu escutei uma mãe, mas ele é só inteligente, porque do resto não é bom de nada e tal. Não presta atenção em nada, eu falo, não me escuta, não consegue responder um questionário que eu mando. Eu mando pegar uma toalha e uma vassoura, vem com um chinelo na mão. Então, assim, a gente vai perceber que pode estar acontecendo alguma coisa ali, por exemplo, com o TDAH, né? Então, ela pode estar associada ao TDAH. E aí, a gente vai avaliar essa desatenção. E, às vezes, a desatenção das altas habilidades vai se diferenciar do TDAH por conta dessa percepção intensa, né? Então, ele pode perceber muitas coisas e acabar não conseguindo fazer o foco. E como que a gente diferencia isso, assim? É difícil, né? É difícil. Então, a gente precisa ter estabelecido o que é cada um. TDAH, TEA, até o TOD, né? Que pode confundir ali. Porque o TDAH ele vai envolver prejuízo na função executiva, memória de trabalho, desatenção, desregulação emocional. Altas habilidades não necessariamente vai ter essas áreas. A função executiva dele pode ser boa. Sim. Entendeu? Ele conseguir ter um planejamento, ele consegue controlar os impulsos dele, ele tem a questão da desatenção. Então não é TDAH. Por isso que a gente faz a avaliação pra gente ver ali. Aí a gente consegue ter os critérios do TDAH, do TEA, do TOD ali, né? De outros transtornos, pra gente entender se tá ali interferindo nas altas habilidades. E até dando suporte para as altas habilidades, né? Se ele tá desmotivado, mas quando eu dou ali o estímulo a mais para ele fica bem? Ou será que mesmo com isso, essas outras questões estão trazendo um prejuízo muito intenso, né? Então, se realmente está trazendo um prejuízo significativo, a gente tem que pensar em uma comorbidade. E eu vejo que a dificuldade que muitas vezes um quadro mascara o outro, né? Exatamente. Então, a criança ela não tem uma nota baixa, mesmo ela sendo muito desorganizada, mesmo ela tendo essa dificuldade atencional, porque ela é muito inteligente. E às vezes esse TDAH pode ficar mais evidente só lá no ensino superior, né? Exatamente. Que vai exigir, né? Sim. Outras funções cognitivas dele, que aí o TDAH vai gritar, né? Como a gente fala assim. Então, assim, quando a gente tem as comorbidades, né? Ou, na verdade, a gente vai entrar na dupla excepcionalidade, né? Que é quando a gente tem a alta habilidade associada a algum outro transtorno ali. Um TDAH, um TEA, dislexia, né? Parece que não, mas pode acontecer também. Então, assim, quando a gente consegue ter os outros critérios mais definidos, aí ajuda a gente a identificar e perceber. Tem alta habilidade? Tem, mas não é explicado só pelas altas habilidades. Tem ali uns prejuízos significativos e clinicamente, que a gente precisa considerar outras coisas acontecendo. Sim, sim. Para dar o suporte que essa criança realmente precisa, né? Porque acaba que a autossabilidade, vamos dizer assim, pode ser mais socialmente aceito, talvez, né?
é um peso menor para as famílias, às vezes é mais fácil você aceitar do que um transtorno em si. Mas a gente tem que tomar nome, eu acho, né? A questão do transtorno às vezes pesa um pouco para a família. Mas a gente tem que tomar o cuidado, assim, de ver, não, realmente, olha, pode ter ali algum déficit, mas se tá um prejuízo muito grande, né? Aí vem a gente tem que pensar numa dupla excepcionalidade, que é comum também, Exatamente. Aí vem as intervenções também, né? Que às vezes antes mesmo a gente faz um levantamento, tem uma identificação. Pode acontecer. Vamos fazer as intervenções para ver se vai ajudar, se vai diminuir ou se vai permanecer essa dificuldade. Aí a gente começa a pensar, mesmo com intervenção, não melhorou, continuou ali, a gente não teve muito avanço, então o transtorno pode estar aparecendo ali, a gente não tinha visto. Sim, sim. Eu até costumo falar muito com as famílias, né? Falando um pouco da minha área, que na neuropediatria, às vezes a gente faz assim, um caminho inverso do que as pessoas imaginam na medicina tradicional, né? A criança tá com febre, eu levo ela no médico, o médico diagnostica uma pneumonia, então com base nesse diagnóstico, eu vou passar um tratamento. Quando a gente fala, né, de neurodiversidade, muitas vezes é o contrário. Eu tô vendo aqui uma dificuldade, não sei o nome, né? Vou começar a intervir no sintoma que está aparecendo. E a própria resposta à intervenção vai ajudar a gente a dar um nome para aquilo que aquela criança está apresentando. Isso vale tanto para as dificuldades, né? Uma criança está com dificuldade na alfabetização. Ela tem 6 anos, é uma dislexia? Eu não sei. Eu vou dar o suporte. Tem criança que você vai dar ali um suporte, vai ver, não, era uma questão pedagógica, uma questão de maturação. Ela ficou ótima. Tem criança que mesmo com o suporte, aquela dificuldade vai persistir. E a gente vai falar, não, de fato é uma dislexia. E eu acho que na questão de dupla excepcionalidade tem um pouco disso também, né? Tem, exatamente. Eu vou tentar ajudar ali nas altas habilidades, mas se mesmo assim ainda está muito difícil... Né? Até pra você oferecer o tratamento que essa criança precisa. Exatamente. Não é explicado só por aquilo dali. A gente percebe que não tá tendo avanço. Aí precisa de uma investigação mais minuciosa. Até fazer um histórico dessa família, né? Como é que foi esses pais, os avós. Porque aí a gente vai precisar fazer uma linha do tempo dessa criança, né? Até quando ela chegou pra gente, desde a sua gestação, porque ela vai dando os indícios, né? Então a gente vai percebendo ali. Quando você vê retrospectivamente, né? Você vê sinais ali que pode ser que passaram despercebidos. Isso aí. Mas com um olhar mais atento, a família vai conseguindo perceber, né? Exatamente. E falando um pouquinho do espectro autista. Quais os sinais, assim, que você observa, por exemplo, de que esse prejuízo social... não é só ali uma dificuldade das altas habilidades. Sugere realmente que essa criança seja autista? Então, as altas habilidades vai ter uma dificuldade na comunicação pela questão do conteúdo da conversa, né? Que às vezes não é um nível de interesse. O TEA, ele vai ter dificuldade na interação, propriamente, no início da conversa. Manter na leitura social, né? Na leitura social, entendeu? Por isso que a gente consegue fazer a identificação quando não é só altas habilidades, quando está acontecendo, porque a gente percebe que ali é só porque ela não tem o interesse daquele assunto, então ela não vai desenvolver, ou depois que iniciar, vai. Agora o TEA não, ele já vai ter uma dificuldade de fato de permanecer ou de falar só daquele assunto ali mesmo e não vai querer falar de outra coisa. Sim, né? que ele pode falar muito bem no hiperfoco, mas saiu ali do hiperfoco, é muito difícil conseguir... Ele vai virar as costas e vai sair porque não quer manter mais uma falar. conversa, né? Exatamente. Então, a gente consegue perceber claramente quando tá com algumas características, quando a gente começa a avaliar de fato e perceber essas dificuldades, que apesar deles estarem dentro da mesma área, né, TEA, TDAH e altas habilidades, eles têm o mesmo funcionamento num sentido, né? A gente vai observar ali. Só que a gente consegue identificar cada um deles, se a gente for se debruçar para fazer a avaliação, a gente consegue identificar o que está acontecendo de um, o que está acontecendo de outro, porque os funcionamentos, apesar de usarem a mesma área do cérebro... Sim. Mas tem um funcionamento diferente. E é difícil, né? Eu falo, na teoria, é tudo muito fácil, né? Você me pede aqui para falar critérios diagnósticos de qualquer coisa, a gente fala ali, né? Com o pé nas costas. Mas o que eu vejo também é que quando você fala de neurodiversidade, não é tão fácil, né? Colocar os seres humanos numa caixinha. Até um paralelo que eu faço, assim, para tornar mais fácil de compreender, né? Seria semelhante a você classificar as pessoas pelo tom de pele, né? Se eu pego a Gisele Bündchen, é muito fácil dizer que ela é
branca. Se eu pego, por exemplo, Lázaro Ramos, eu consigo dizer muito facilmente que ele é negro. Mas se eu pego toda a população, né? Sim. Até que ponto a gente vai diferenciando? Quando a gente fala de neurodiversidade, é isso, né? Tem crianças que é muito fácil. Tá tudo ali muito intenso. Você diz, olha, essa criança é autista, essa criança tem autossabilidade, essa criança tem TDAH, essa criança é neurotípica. Mas na prática é uma nuance. E eu falo, às vezes você fica ali numa zona cinzenta, que eu sei que dá uma angústia danada. Porque no meio do caminho tem aquela pessoa, aquele jeito Exatamente. dela, né? Como que ela tá funcionando, como é que ela vê, como é que foi a criação dela, como é que é o jeito que ela é tratada no dia a dia. Então, assim, é um desafio muito grande. Por isso que quando a gente pergunta, tem gente que chega assim, quando que você vai me dar o resultado? Né? Ou então acha que é um teste, então vai ali, vai passar igual a ultrassonografia, né? Que vai passar ali na consulta com o médico, vai ver identificar ali e pronto, toma o laudo. Não é, porque a gente tem que fazer toda uma investigação, demora, e até pra gente ter esse raciocínio. Muitas vezes a gente dá uma travada, gente, e agora, né? Como é que vai ser? É o jeito. E aí a gente tenta buscar na literatura, buscar até auxílio de outros profissionais, para que às vezes a gente fica mergulhado, né? E não consegue ver ali. Porque os transtornos, se tiver 2, 3 envolvidos, que é possível já acontecer. E aí que um tá entranhado no outro ali, como é que a gente faz, né? Então, é preciso ter um olhar muito criterioso, principalmente nessa questão da dupla excepcionalidade, né? Pra gente não sair... Porque tem muito TDAH aí achando que é TDAH, mas é autossabilidade. Sim. Né? E porque o TDAH hoje está sendo muito mais explanado, né? As redes sociais ajudam muito e atrapalham ao mesmo tempo, né? Mas, assim, consegue que as pessoas se percebam mais, né? Muito mais do que a autossabilidade, né? E eu vejo também que o contexto familiar também influencia, as características mesmo de cada família influenciam no que cada família vai ver como um prejuízo. Então, eu já tive casos, por exemplo, que a criança, né, tinha ali um autismo nível 1 de suporte bem clássico, mas que o pai e a mãe têm o mesmo diagnóstico, talvez você tem um quadro parecido que não foi diagnosticado, mas que eles conseguiram se adaptar e ter uma vida ali que pra eles, né, está indo muito bem, e a família acha que está tudo bem com aquela criança, porque dentro daquele contexto ela não difere, né? E já tem outras crianças que às vezes são muito parecidas, mas ela calhou de nascer naquela família que todo final de semana tem churrasco. E chama 20 pessoas em casa, né? E aquilo vai destoar muito, porque vai gerar um sofrimento pra aquela criança, e aquele comportamento vai destoar muito. E até numa questão de autossabilidade, eu percebo isso, né? Às vezes a criança é muito parecida com os pais e aquilo ali tá... Acontece que, igual você falou, como os pais se adaptaram... Sim. E chegaram na fase adulta, mas esqueceram as coisas... Que tem o prejuízo que tá mascarado. Que hoje eles não estão mais, porque já passou. Já acostumaram a lidar com aquilo, né? Superou. Só que quando eles começam... Se a gente... pede eles, vamos olhar um pouquinho quando você tinha 10 anos, quando você tinha 6 anos. Nossa, mas eu não conseguia fazer isso. Nossa, mas era assim. Aí eles começam a perceber. E às vezes, na hora da anamnese, porque às vezes vem um pai discordando da mãe. Eu tô aqui, mas eu não concordo porque é tudo normal, não tem nada. Que aquela criança que é igualzinha ao pai, né? É igualzinho. Eu sempre fui assim. Quer dizer, eu cheguei até aqui, ele também vai chegar, né? Mas aí... Nessa conversa, é muito importante esse primeiro encontro, que é justamente quando a gente faz com que os pais percebam a gravidade daquele prejuízo, né? Mesmo que eles falem que é igualzinho, né? Mas o que eles tiveram que passar ao longo da vida para superar aquilo dali? Aquela criança hoje está tendo uma oportunidade de receber uma intervenção cedo, né? Para não desenvolver tantas coisas que às vezes a gente, como adulto... Mas eu acho que mexe na dor também de uma família, né? Exatamente. Porque eu tô ali, eu mascarei aquilo, tô fingindo que tá tudo bem. Quando você joga uma luz, talvez eu não esteja preparada pra lidar com aquilo, com esse desconforto que isso vai me trazer, né? Sim. Eu recebi uma família que a mãe já chegou muito emotiva. Porque quando ela recebeu o encaminhamento do neuropediatra do filho, o neuro já começou a trazer, né, a pontuação do que poderia estar acontecendo com o filho, né? Que se enquadrou depois na dupla excepcionalidade.
E ela começou a se perceber muito, entende? Então, ela estava muito mexida porque o médico falou, e depois na nossa conversa ela desmanchou, assim, porque muitas coisas foram trazendo à tona pra ela, sabe? De como que foi a vida dela. E eu acho que meio que a ficha dela tava caindo também, sabe? E eu acho que dá aquela sensação, assim, eu poderia ter sido ajudada e não fui. Exatamente. Não é? E aí, no Me final... traz uma dor, né? E no final, justamente, ela falou na entrega do laudo, o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Sim. Então, assim, isso é ao mesmo tempo pra gente gratificante, porque a gente consegue ajudar essa família a dar um direcionamento, né? Sim. A abrir uma porta, abrir um caminho, na verdade, né? De uma vida diferente. Sim, e talvez até da pessoa ressignificar as próprias dificuldades, né? Exatamente. Eu não era burro, eu não era preguiçoso, eu não era esquisito, né? Eu só vivia numa sociedade que talvez não... Ninguém me entendeu. Não sabia lidar, porque na verdade ninguém falava sobre isso, né? Ou falava-se muito pouco, assim, a gente pensar em 30, talvez, 40 anos atrás, né? Então, só pra voltar aqui um pouquinho pra questão de autossabilidade, queria falar um pouquinho sobre a escola, né? Você tem uma vivência muito grande também com... você trabalha em escola também, né? Sim. Então, você acaba tendo essa vivência tanto do psicólogo, né? Quanto essa vivência escolar também, para fora da clínica. O que a escola pode fazer para ajudar uma criança, né, com autossabilidade e superdotação, assim? Ela sempre vai precisar de aceleração, ela sempre vai precisar de um enriquecimento curricular. Como é que isso funciona? Então, as escolas, elas precisam se atualizar no tema. Porque é o que a gente está falando, a autossabilidade, superdotação não é a criança só inteligente, academicamente. Ela precisa, né, de outros suportes. E a aceleração, muitas vezes, não assim... São pontos específicos. Não é indicado para todos os casos, indicado. né? Sim. Porque é aquilo que a gente estava falando da sincronia. A inteligência, ela flui muito bem. Só que o emocional, ele tem uma ingenuidade social, ele tem um emocional muito debilitado de uma criança, da idade dele mesmo. Então, assim, como é que ele vai entrar intelectualmente, ele vai para o primeiro ano do ensino médio. Mas ele está no 7º ano. Como é que vai fazer? Como é que ele vai alcançar? Né? Então, assim, o que é melhor? Eu resolver o problema daquela criança, o problema, né? Vamos botar em muitas aspas aqui. Ou a escola adaptar, né? Trazer recursos para auxiliar essa autohabilidade e essa superdotação. Porque a gente precisa entender que eles também precisam de adaptação, eles precisam de sala de recurso, eles precisam ser olhados assim como os outros também dentro da sala de inclusão. E é algo muito individualizado, né? O que para uma criança não vai ser benéfico, para outra pode não ser, assim. Pode então, não ser. Algumas crianças podem precisar ser aceleradas e para outras isso... Não ter ainda os pré-requisitos que vão além, né? Como você falou. Exatamente. Não é só o conhecimento acadêmico. Tem outras questões que precisam ser avaliadas. Exatamente. Porque, às vezes, ele vai demonstrar tudo isso num comportamento. Às vezes, mais desafiador, mais que... A gente vai achar... O professor pode achar que esse aluno é muito questionador e está enfrentando a autoridade do professor. Não, ele é porque ele tem uma busca maior de conhecimento. Então, se você dá uma matéria... Ele vai te questionar porque ele quer mais, ele quer conhecer mais, ele não tá te afrontando, né? Ele não tá afrontando o professor, questionando a autoridade do professor, mas ele tem uma necessidade maior de conteúdo ali. E como é que o professor pode lidar com isso? Porque eu entendo que é um desafio também, porque o professor ele tem ali aquele currículo que ele precisa passar, por mais que o aluno com altas habilidades, ele possa achar aquilo muito fácil, ter uma curiosidade além, o professor também não pode ir muito além, porque o restante da turma não vai conseguir acompanhar. Como é que ele pode agir nessa situação? Eu já fiz isso e eu acho que é interessante a gente puxar esse aluno para nós no sentido de... Ele sempre vai perguntar, professora, ele sempre vai lá na mesa da gente, o professora e tal... Conversa com esse aluno, ou no corredor, ou pede para ele fazer uma pesquisa e trazer... Faz semana que vem eu vou fazer uma aula do assunto tal... Que tal você trazer o tema, você me passa e a gente passa juntos? Quer dizer, ele vai trazer muito mais coisa, ele vai se focar naquilo dali e vai se engajar, né? Então, assim, é perceber mesmo esse funcionamento, que é isso tudo que a gente está falando, né? Entender esse funcionamento para que essas estratégias possam ser
cada vez mais individualizadas, né? Só que assim, dá trabalho. Então, quando eu tenho uma turma de 30 alunos, como é que eu vou fazer? Eu tenho um TEA, eu tenho um DAO, tenho um TDAH, Exatamente. tenho dislexo e tenho autohabilidade ali dentro. Foi que eu conversei com a Renata no último episódio, né? O professor sozinho, ele não dá conta. Porque ele vai ter um que tá buscando além, vai ter a turma ali que tem que apresentar aquela básico que tá ali previsto, e tem aquela criança que tá muito atrás, né? Então, é muito difícil também. O professor sozinho, ele não vai dar conta, né? Exatamente. Mas eu vejo uma necessidade cada vez maior dos professores receberem essa capacitação. Eu sei que é muito difícil por conta da carga horária do professor hoje. E talvez terem outros profissionais para auxiliar esse professor, né? Para estar junto ali, para criar estratégias, porque eu vejo que às vezes os professores não conseguem nem fazer, não sabem nem como fazer a adaptação, não sabem nem como fazer a prova adaptada. Como é que eu faço prova adaptada para um auto-habilidade se ele sabe tudo? Não, ele não sabe tudo, né? Então eu tenho que saber que às vezes ele pode ser muito ruim no português, porque tem que associar muitas coisas, mas matemática ele vai gabaritar e vai fazer a prova em 2 minutos. Né? Então, assim, eu preciso entender. Para isso, é importante as escolas fazerem os encaminhamentos dos alunos quando faz essa identificação, para essa avaliação, não para saber o que ele tem, mas como ele funciona para criar as estratégias necessárias para cada um. Sim. Ai, muito obrigada, Laís. Maravilhoso. Poderia ficar aqui 3 horas falando, né? Mas nosso tempo está encerrando. Então, vou deixar esses minutinhos finais, assim, para se você quiser dar algum recado final, falar mais alguma questão que você acha importante que a gente ainda não abordou. E também para dizer para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, onde que as pessoas podem te encontrar. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui, é um papo muito gostoso, né? Como é o nosso foco de interesse, a gente vai falando toda a vida. Mas eu queria dizer para quem está aqui com a gente que o diagnóstico, a procura de avaliação não é um decreto, não é um ponto final. Sim, é só um importante. começo. É só um começo. É um começo de uma vida, de um futuro, de uma construção de vida sem culpa, sem peso e com muito mais compreensão e acolhimento. Então, é transformador para a família, para a criança, para o adolescente, para o adulto passar por esse processo. É um processo de autoconhecimento, então auxilia a gente a ter uma qualidade de vida. Isso que é importante. Sim. E se quiser falar então um pouquinho mais, divulga suas redes sociais, fala onde que você está atendendo. O Instagram é Laís Mendonça Mãe Neuro. E eu tô em Niterói, a gente tá junta, né? Que honra, fico muito feliz. Pelas redes sociais ali a gente pode fazer a identificação. Eu tô na minha cidade, né? Na cidade de Rio Bonito, eu faço atendimentos lá e tô aqui em Niterói junto com você. Obrigada mais uma vez, Laís. Eu que agradeço.